Olá, de volta com o Regimento Interno para retomarmos a partir do artigo 91. Vejam só o texto do Regimento Interno do TRT da Terceira Região. Desde que esteja no cargo de administração, o desembargador será excluído da distribuição, podendo, a seu critério, permanecer vinculado aos processos por ele visados, redistribuindo-se estes e os demais aos integrantes do respectivo órgão julgador. Uma regra que, na verdade, nós já estudamos, tá? Lembrem-se, ó, lá no artigo 86, eu mencionei isso com vocês. O desembargador do tribunal que ocupa um cargo de direção, ele está automaticamente excluído da distribuição de processos no tribunal, tá? Então, lembrar da regra geral. Quando a gente fala do artigo 91 aqui, ó, nós temos que lembrar também da regra geral, né? Desembargador em cargo de direção, os desembargadores que ocupam cargos de direção, presidente, primeiro vice, segundo vice, corregedor, vice-corregedor, estão excluídos da distribuição de processos. Mas espera aí, professor, e os processos que foram distribuídos antes dele ocupar o cargo de direção, como é que fica? Ah, fica a critério dele. A critério, ele permanece vinculado aos processos ou ele não permanece vinculado, tá? Se ele decide permanecer vinculado àqueles processos, gente, que ele já tenha colocado o seu visto como relator ou o seu visto como revisor, ele vai decidir, opa, eu vou continuar a relatoria, eu vou continuar essa função de revisor ou não. Está a critério dele. Se ele opta por continuar, tudo bem, ele vai terminar aquele processo, mesmo ele estando em um cargo de direção, mesmo ele sendo, por exemplo, presidente do TRT, no dia da sessão de julgamento, na sua antiga turma, de onde ele veio, de onde ele saiu, né, para exercer a função de presidente, para exercer a função do cargo de direção, cargo de direção, no dia da sessão de julgamento ele vai comparecer lá e atuar como relator, atuar como revisor, tá? Então fica a critério dele. Ele decidiu por continuar, ele vai continuar exercendo as funções ou de relator ou a função de revisor, né? Quando for o caso, é quando ele tiver sido, né, escolhido relator ou revisor, tá? Enfim, então, ó, fica a critério do desembargador. Optou por não permanecer vinculado, naturalmente, obrigatoriamente, o que precisa acontecer com aquele processo? Ele precisa ser redistribuído, tá? Então, essa é a regra do artigo 91, tá? Então, percebam, ó, quem ocupa cargo de direção está excluído da distribuição. Professor, isso significa que quem exerce cargo de direção jamais vai ser relator de alguma matéria? Cuidado com o artigo 25, inciso 29. Eu já comentei isso para vocês, é uma exceção a essa regra geral. Em regra, quem ocupa cargo de direção, tá, não relata, não é relator de qualquer tipo de matéria. Lembrem-se do presidente do TRT, no tocante à matéria administrativa, oriunda da Secretaria-Geral da Presidência, da Diretoria-Geral, Diretoria Judiciária, e inclusive ele pode delegar essa função de relatar essas matérias administrativas para o segundo vice, tá? Artigo 25, inciso 29 do Regimento Interno, lá na aula sobre as competências do presidente, eu já tinha comentado isso com vocês, tá? Então, ó, cuidado com o 91, com essa regra geral e, né, deem atenção para essa ressalva, esse detalhezinho que está previsto lá no artigo 25, inciso 29 do Regimento Interno. Artigo 92. O que temos no artigo 92? Vincular-se-á ao mesmo órgão o processo que retornar ao tribunal para julgamento de qualquer outro recurso. Opa, questão natural. Estou aplicando aqui, ó, na verdade, uma regra clássica de processo. Se eu tenho um órgão do TRT que já tomou conhecimento de uma causa anteriormente, tá? E eu tenho um retorno de algo relacionado a essa causa para o tribunal, qual que é o órgão competente para julgar este novo processo? Ora, aquele órgão que já tomou conhecimento da causa, o chamado órgão prevento. Eu estou tendo aqui, ó, uma prevenção. Se um órgão julgador
já tomou conhecimento de uma determinada matéria, de um determinado processo, tudo que for adjacente, acessório, né, relacionado com aquele processo, também será de competência daquele mesmo órgão julgador, né? Então, ó, se eu tenho uma turma do TRT, a primeira turma do TRT já julgou um determinado recurso trabalhista. Aí surge, gente, algo acessório. Um incidente, por exemplo, relacionado a esse recurso trabalhista. Esse incidente chega lá no tribunal, chega na distribuição. Opa, vai ser distribuído para quem? Ora, para quem está analisando a matéria principal, para a turma, para a primeira turma, que já é a turma preventa, tá? Então aqui é simplesmente uma regra de prevenção. O pessoal que é bacharel em direito aí, ó, que está estudando o processo, sabe disso, né? Então, artigo 92, ó, vincular-se-á ao mesmo órgão o processo que retornar ao tribunal para julgamento de qualquer outro recurso, tá? Regra de prevenção. Cuidado com o parágrafo 1º. Fundação Carlos Chagas gosta de trocar palavrinhas, tá? E olha só o que nós temos aqui no parágrafo 1º. Na hipótese do caput desse artigo, caberá ao desembargador redator da decisão anterior, atenção, caberá ao desembargador redator da decisão anterior relatar o processo e, se for o caso, ao seu substituto, tá? Então, olha só, caberá a quem, gente? Ao desembargador que redigiu a decisão anterior e não ao relator da decisão anterior, tá? Por que eu estou chamando atenção para isso? Porque nem sempre, gente, o redator de uma decisão, o redator de um acórdão dentro de um tribunal vai ser o relator do acórdão, tá? O relator, melhor dizendo, né, daquele processo. Ó, nem sempre o redator de um acórdão, quem redige a decisão proferida pelo tribunal, vai ser o relator do processo. Em regra é, né? Em regra, quem relata acaba sendo o redator. Mas espera aí, e se o relator no julgamento for voto vencido? Faz sentido ele ser o redator do respectivo acórdão? Não faz, tá? Então eu tenho diferenças, tá? Então cuidado, ó. Parágrafo 1º, na hipótese do caput desse artigo, ou seja, na hipótese de prevenção, caberá ao desembargador redator que redigiu a decisão anterior relatar o processo, esse processo novo, que chega até o órgão julgador prevento, tá? E, se for o caso, ao seu substituto, se porventura ele não tiver mais lá no órgão julgador, né? Parágrafo 2º, ó, não estando o redator mais integrado ao órgão, distribuir-se-á o feito entre os magistrados que o compõem, tá? A questão lógica, né? Se eu não tenho mais o desembargador integrando aquela turma, ele aposentou, por exemplo, eu tenho uma distribuição do novo feito, tá? Para os demais membros daquele órgão julgador, ok? Então, ó, o artigo 92, na minha opinião, tem mais chance de cair para os cargos privativos de bacharel em direito. Já o artigo 91, de uma maneira geral, principalmente essa regra geral. Lembrar que quem está em cargo de direção não está na distribuição dos processos, ele fica excluído da distribuição de processos no tribunal, ok? Vamos finalizar por aqui. No nosso próximo vídeo daremos continuidade falando de ação rescisória no artigo 93 e também vamos falar do artigo 94. Obrigado e até lá.